Será? Quer trocar aí a Agora rede? foi, agora foi. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para responder as nossas perguntas dessa semana. Então, estamos nessa live e temos aqui várias perguntas interessantes. E quero agradecer vocês aí pela audiência. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do Instituto Vise, vai lá, se inscreva, ative o seu sininho e mande suas perguntas também, porque nós teremos o maior prazer em respondê-las. Uma pessoa de 22 anos diz que na parte castanha dos olhos estão com a borda branca. Se isso pode ser catarata. Depende, porque nessa idade não é comum catarata. E se for na borda interna da pupila, tudo bem. Se tiver branco, isso é uma catarata. Agora, se for na borda externa, normalmente é na córnea. Isso chama halo senil. Mas isso normalmente não aparece aos 22 anos de idade. Aparece depois dos 50, 60, 70 anos de idade. Então, normalmente não é não. Mas precisa fazer uma avaliação, olhar na lâmpada de Fenda, que é um aparelho, para poder darmos um diagnóstico preciso do que se trata esse problema. Porque mesmo que seja catarata, não é comum nessa idade, mas existe. Tem a criança até que nasce com catarata. E se for halo senil, também não é comum nessa idade, que é na faixa dos 55, 60 anos para cima, tá certo? A outra pergunta, tenho 23 anos e tenho estrabismo, nunca fez nenhum tratamento, usa óculos e pergunta se corre risco de ficar cega. Olha, o estrabismo, ele tira a visão da criança. Depois dos 8 anos de idade, o estrago que ele foi causar na visão já foi. Se não causou nenhum estrago na visão até os 8 anos, o estrabismo não causa depois. O estrabismo, depois de 7, 8 anos de idade, ele se torna apenas estético. Então, existem casos onde a criança nasce com estrabismo ou desenvolve antes dos 7 anos de idade, que esses casos precisam ser tratados de uma forma muito rápida para não causar um problema chamado ambliopia, um problema chamado ambliopia. Esses problemas de ambliopia, que são o olho preguiçoso, a vista preguiçosa, que o pessoal chama popularmente, isso é um problema que pode ser evitado antes dos 7, 8 anos. Depois disso, não mais. A visão, se ficar ruim, vai ficar por toda a vida. Então, por isso que os pais têm que levar os filhos para um exame oftalmológico o mais rápido possível. Doutor, eu estou com a visão embaçada e não enxergo quase nada há um mês. E a pupila de um olho está abrindo mais do que a outra. E está vendo tudo desfigurado. O que pode ser? Aí pode ser muitas coisas, inclusive problemas neurológicos. Então, tem que ser feito um exame oftalmológico. Se o oftalmologista achar necessário, ele vai pedir um exame do neurologista, porque quando uma pupila abre mais do que a outra, não é normal. Isso não é normal. Apesar de que algumas pessoas desenvolvem esse problema e não é nada grave, mas a maioria se torna um problema de saúde que precisa ser investigado o quanto antes possível. Como é a cirurgia ILASIK? A cirurgia ILASIK, ela é a mais moderna desenvolvida no momento, aonde envolve 3 aparelhos, um aberrômetro, um laser de femtosegundo e um excimer laser. O aberrômetro detecta o grau com precisão e as aberrações da córnea. O femtosegundo prepara o flap para o excimer laser tratar o grau. É assim que é feito o procedimento. É um procedimento que dura, em média, 5 a 7 minutos e meio, extremamente seguro, rápido, eficaz, preciso e de grandes resultados. Então, a grande maioria das pessoas obtém um resultado fantástico através do tratamento do ILASIK, do seu problema de grau. Tanto miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Gostaria de saber sobre aquela gordura que cria na parte inferior do olho e vira uma bolsa.
se essa gordura só cria na parte inferior ou também em outras partes, e dentro do olho também. Essa gordura, ela aparece mais inferiormente, mas ela pode aparecer superior também. Inclusive, às vezes, tem casos de pacientes que têm a gordura muito bem saltada, bem saliente aqui no canto dos olhos. Então fica aquela bolsinha ali. Mas ela é muito mais visível inferiormente mesmo. Então, isso é um caso de cirurgia. Dentro do olho, essa gordura não cria, não, tá certo? É só na parte inferior ou superior. E é um caso cirúrgico, chamado de blefaroplastia, para corrigir tanto o excesso de pele, de músculo e de gordura que se formam nos olhos. Como é que funciona a cirurgia de expansão do globo ocular? A cirurgia de expansão do globo ocular, ela foi desenvolvida pelo Dr. Mário Reis como uma alternativa para as pessoas que perdem a visão por qualquer motivo, seja por acidentes, por infecções, por traumas diversos, por cirurgias, etc. Então, a pessoa que vai perdendo a cor do olho e o volume do globo ocular, antes tinha só uma possibilidade, remover o olho e colocar uma prótese. A cirurgia da expansão, não. Ela faz a expansão do olho para tentar chegarmos ao volume muito próximo do outro olho contralateral, que é o bom, e depois fazemos uma pigmentação, ou chamada também de tatuagem na córnea, para devolver a cor, para ficar com os movimentos em todas as posições do olhar e com a cor o mais próxima possível daquele olho que foi acometido, tá certo? Então, aquele olho que foi acometido vai ficar com uma coloração e os movimentos próximos do olho bom. Eu tenho veias vermelhas nos meus olhos e queria saber se tem solução. Eu uso colírio Claril contra essas veias. E ela quer saber se pode ficar com o olho normal novamente. Porque o Claril, ele clareia na hora, mas depois passa o efeito, volta o vermelhidão. E ela quer saber se esse problema tem solução. Sim, tem uma solução, sim. Se a pessoa tem essas vascularizações, seja um pterígio ou a vascularização muito próxima ao que é o pterígio, você pode fazer uma cirurgia exatamente igual ao pterígio, remove aquela conjuntiva doente, cheia de vasos, coloca-se ou uma conjuntiva artificial, que vem da placenta, que é a membrana amniótica, ou coloca-se um retalho de conjuntiva do próprio paciente. Então, isso, você vai obter um resultado muito bom a longo prazo e pode ser que você volte a ter um olho branquinho normal, sem problemas, tá certo? O pterígio pode comprometer a visão? Qual o melhor momento para operar? Sim, o pterígio, por mais inócuo que ele possa parecer, porque ele tem um crescimento lento, ele, em algum momento, ele pode atingir a área pupilar, que é a menina dos olhos. Se ele chegar ali, ele vai causar um autoastigmatismo, uma deformidade da córnea e vai dar um problema de visão muito sério. Mesmo operando, vai ficar cicatriz, pode ficar uma cicatriz ou pode ficar um astigmatismo irregular. Muitos casos desses pacientes podem ter a visão prejudicada por resto das suas vidas, às vezes necessitando até de transplante de córnea, dependendo da gravidade da situação. Então, a melhor hora de operar um pterígio é quando ele começa a invadir a córnea ou se ele causa muita vermelhidão, irritação, olhos vermelhos, sensação de corpo estranho, está incomodando bastante, também é a hora de se operar, tá certo? Olha só, a Alessandra Emanuel dando um alô para a gente lá de Nova York. Tudo bem, Alessandra? Como é que você está em Nova York? Deve já estar frio aí, né? Aqui em Goiânia está um calor insuportável. Muito obrigado pelas palavras, Alessandra. Com que frequência eu preciso fazer exame de vista? Está dizendo que ela só faz se tiver sentindo alguma coisa. Na verdade,
o exame de vista, ele deve ser feito de uma forma preventiva, porque muitos problemas oculares podem não dar sintomas. Por exemplo, o glaucoma. O glaucoma é um exemplo de doença silenciosa que normalmente ele não dá sintoma na maioria dos casos, e quando a pessoa descobre que tem glaucoma, porque ela protela ir ao médico oftalmologista, ela já está praticamente cega. Aí, realmente, a coisa fica muito complexa. Tá certo? Então, faça seus exames visuais, nem que seja de 2 em 2 anos, mas faça. Tá certo? E aí, outra pergunta relacionada ao glaucoma, como é que é o tratamento do glaucoma? O glaucoma é uma doença que tem várias etapas. Por exemplo, existe um início do glaucoma, onde não tirou nada da visão ainda, o médico descobre aquela pressão alta, o paciente usa um colírio, o médico prescreve um colírio, faz o teste se aquele colírio está sendo eficaz para aquele paciente, mede a pressão novamente, vê se diminuiu a pressão, se diminuiu, o paciente vai continuar usando aquele colírio, tá certo? E se não resolveu com aquele colírio, o médico troca o colírio, ele tem hoje diversas marcas de colírio no mercado que ele pode lançar mão para tratar um paciente. Então, todas as vezes que você puder usar um colírio e resolver o problema do glaucoma, ou seja, baixar a pressão, esse é o tratamento indicado. Quando o colírio não está sendo suficiente, o médico pode, às vezes, associar mais de um colírio, 2, 3, 4. E nesses casos, por exemplo, se não está sendo eficiente, ele pode associar um medicamento via oral para o paciente tomar. Esse medicamento é a acetazolamida, ela é normalmente tomada 3 vezes ao dia, só que ela causa câimbras, ela causa algum desconforto nas mãos, nos pés, então muitos pacientes às vezes não toleram usar esse remédio por muito tempo. Quando os colírios não são eficazes, nós lançamos mão da cirurgia para o glaucoma. E aí existem diversos tipos de cirurgias, o médico oftalmologista vai escolher aquela que é melhor para aquele paciente ou que ele está mais familiarizado com aquela técnica. Quais são os planos de saúde que eu atendo lá na clínica? Nós atendemos a Unimed, o IPASGO, a FEGO, que mais? Caixa Econômica Federal, o Itaú, e são esses, basicamente. Se tiver mais algum outro, a Life, nós atendemos o plano Life, então são esses aí. Mas para maiores esclarecimentos, pode ligar no telefone 32250202, lá da clínica, e pedir a informação para a secretária se tem mais algum convênio que eu esqueci aqui agora. Essa paciente está falando que está precisando fazer uma cirurgia de catarata e tem medo, que ela quer criar coragem. Como é que funciona a cirurgia da catarata? A cirurgia da catarata, para você que tem medo, saiba que é uma cirurgia hoje, é uma cirurgia moderna, com equipamentos sofisticados, com uma ótima recuperação, com grande segurança, com a taxa de complicação muitíssimo baixa. Por exemplo, infecção em cirurgia de catarata hoje é uma coisa extremamente rara, porque nós temos muitos medicamentos antibióticos, colírios, que previnem essa infecção. Então, existem, você coloca antibióticos no soro para tirar a catarata e colocar lente, então tudo isso aumenta a segurança do procedimento. O paciente, ele vai para o hospital, ele fica de jejum, tem que estar de jejum, ele faz uma anestesia, normalmente local com sedação ou anestesia tópica. Então, o paciente, mesmo com problemas de saúde, ele pode ser operado de catarata, porque não vai interferir na saúde desse paciente. Mesmo pacientes que tomam anticoagulantes podem fazer a cirurgia da catarata, porque a cirurgia da catarata não sangra, não sai sangue. Hoje, nós fazemos a cirurgia há muitos anos já, né, até hoje, com uma pequena incisão na córnea, na parte marginal ali, chamada limbo,
aonde não tem veias, então não sangra, tá certo? Então, é isso aí. Aí, remove-se a catarata e coloca-se uma lente intraocular. Essa lente intraocular pode ser monofocal, bifocal ou trifocal. E dessas pode ser ainda tórica, ou seja, nós temos 6 tipos de lentes aí, em diversas marcas. Então, existem 6 tipos de lentes básicas, existem outros tipos de lentes que não são apenas essas aí, mas, de um modo geral, para você entender, para não complicar muito, é o seguinte: você pode usar uma lente que é só para longe, só para perto, para longe, para perto, para longe, médio e perto, com ou sem astigmatismo. Então, hoje você tem um problema de grau, um problema de catarata, o oftalmologista vai resolver todos de uma vez só, tá certo? Infelizmente, os planos de saúde não cobrem essas lentes que corrigem o grau de longe e de perto, os pacientes é que têm que adquirir, mas, em compensação, tem alguns benefícios em relação à não dependência dos óculos. O importante é saber que, no começo, os pacientes que colocam as lentes para longe e para perto, normalmente eles enxergam halos maiores à noite nos faróis, principalmente nos faróis dos carros, e esse fator, esse problema inicial é característico dessas lentes para longe e para perto, mas que o paciente vai perdendo, vai desaparecendo esse problema ao longo do tempo, tá certo? Aqui quer saber como é que faz para agendar uma consulta. Entra no site do institutovise.com.br, pode ligar, pega o telefone, liga lá, 32250202, e pode marcar uma consulta que teremos o maior prazer em atender e tentar resolver os problemas de vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa live, respondemos a todas as perguntas que nos chegaram nesses 15 dias. Você que tem a sua dúvida na parte de oftalmologia, mande a sua pergunta, nós teremos o maior interesse e disposição para esclarecê-los, tá certo? Aguardo vocês e até o nosso próximo encontro. E não deixem de fazer seus exames periodicamente oftalmológicos. O olho é muito importante, existem doenças que são sorrateiras e que não dão sintomas, e que quando dão é porque já estão bem avançadas e o paciente já está perdendo a visão. Então, cuidem-se e até o nosso próximo encontro. Até logo e um grande beijo e muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. A Alessandra está falando que nós resolvemos o problema dos olhos dela em 15 minutos. Que lá em Nova York ninguém tinha descoberto que o problema do canal lacrimal dela estava obstruído, ela estava lacrimejando. E é um problema simples de resolver, né, Alessandra? Muito obrigado pelas palavras, Alessandra. Então, um beijo grande para você aí em Nova York e para todos os nossos ouvintes e os nossos seguidores. Até lá!